Eu, professor Robson Santos, tenho a alegria de estar aqui mais uma vez com você para a continuidade desse tema tão importante. Você que não assistiu os vídeos anteriores, eu convido a você a assistir Panorama Geral sobre Escatologia, bem como o vídeo que fala sobre as linhas e as correntes de interpretação. Antes de falarmos da terceira parte, quero convidar você que ainda não é inscrito no canal EBD Interativa, faça sua inscrição, deixe seu like no final, seu comentário após esse vídeo, também compartilhe com seus amigos, seus irmãos, os alunos de teologia que você conhece, para que juntos possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus, ok? Faça, lembre-se disso, ative o sino para que você seja notificado dos vídeos que ainda virão sobre escatologia. Nesse terceiro vídeo, nessa terceira parte aqui, eu quero falar com você de forma geral sobre o livro do Apocalipse, fazer aqui com você um panorama para entendermos o que nós estamos estudando relativo às últimas coisas, arrebatamento, juízo final, grande tribulação. O livro de Daniel, já dei aqui um panorama sobre ele. Agora quero falar com você sobre o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. O que tem nesse livro de tão interessante é o que estaremos aprendendo aqui neste panorama. João e o Apocalipse. Vale lembrar desde já que esse João aqui é um dos discípulos, um dos apóstolos de Jesus. Na Bíblia há vários João, né? Vários, mas esse aqui é o João que andava com Jesus. Então você, quando lê o nome João, busque na concordância, busque no contexto de qual João se fala. Que esse João do Apocalipse, ele escreveu o Evangelho, o quarto Evangelho, escreveu 3 epístolas e também o livro do Apocalipse. E neste livro, revelações, profecias profundas que dizem com certeza respeito a nós. Então, quando foi dado a essa revelação a João, a este grande apóstolo, foi dado na ilha de Patmos. O que aconteceu? O que está relacionado a essa ilha de Patmos? Estaremos vendo aqui também. Olha só, uma pequena ilha. Geralmente, quando se fala de ilha, a ideia que se tem que é um lugar agradável, um lugar bom de se estar, passear, alguma coisa do tipo. Mas essa ilha aqui, a qual João foi levado, né, mandado para lá, não era tão agradável, porque lá iam os presos, os condenados, também tinham as bestas feras neste lugar. Aqueles que tentavam fugir da ilha morriam porque não tinham como alcançar a terra. Logo, morriam de alguma forma, mas Deus é tão bondoso e maravilhoso que permitiu que João fosse levado para lá. Deu a ele grandes revelações e ainda por cima o libertou lá da ilha de Patmos, depois de um tempo que lá ele permaneceu. O apóstolo Paulo, um dos maiores expositores e escritores do Novo Testamento, ele fala em sua carta à igreja de Corinto que o homem foi levado ao terceiro céu e viu coisas maravilhosas que não podiam se revelar. João também foi levado, viu coisas gloriosas, teve revelação de Deus e aqui na linguagem humana, com linguagem antropomórfica, ele vai descrever das várias coisas que vão se suceder ao longo do fim dos tempos. Então olha que interessante, uma ilha, né, que hoje quem conhece essa ilha de Patmos vê que é um local maravilhoso, outrora não era, mas nesse local para onde João foi levado preso, né, pelo imperador Domiciano, Deus deu a ele grandes revelações. Aqui vale um aprendizado. No pior lugar que você possa estar, Deus também pode revelar coisas grandiosas a você. No pior momento de crise, coisas maravilhosas também podem se suceder, conforme foi o caso aqui de João. Teve grandes revelações que até hoje nos alcançam com as suas revelações, com aquilo que foi registrado e com certeza podemos com isso ter esperança. Olha o comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele vai escrever, conforme aí no slide, que inicialmente esse livro do Apocalipse foi escrito aos irmãos, os irmãos que estavam sendo martirizados, estavam sendo perseguidos por amor ao Evangelho, sendo perseguidos pelo Império Romano. Foi escrito primeiramente a esses irmãos para consolar, para orientar, para falar do que haveria de se suceder,
E com certeza esses irmãos relacionaram muito dos acontecimentos do seu tempo com aquilo que está no livro do Apocalipse. Daí a visão preterista vai falar que já se sucedeu esses eventos lá no primeiro século. Historicista também vai falar que várias coisas já se sucederam. Mas a linha futurista que nós já estudamos no outro vídeo vai entender que algumas coisas sim sucederam naquela época e outras estão por vir, né, relacionadas ao nosso tempo. Então, primeiramente foi para aquele tempo e agora também nos alcança. Logo, é importante ao estudar o livro do Apocalipse evitar alguns equívocos, alguns erros de interpretação, até porque muitas das vezes se faz uma leitura e uma interpretação do livro do Apocalipse fora do seu contexto, sem levar em conta as leis da hermenêutica e acaba se tendo uma interpretação equivocada. Então, a primeira regra, a primeira orientação que se tem ao ler o livro do Apocalipse, ao estudar, é ler texto dentro do seu contexto, seja ele imediato ou ele remoto, lendo os versículos antes e depois, lendo também junto com o livro do Apocalipse, o livro de Daniel, Mateus 24, 25, 1 Tessalonicenses, outros textos do Antigo Testamento, como o livro do Ezequiel, do profeta Isaías e outros textos, para entender aquela passagem que ora você está estudando no livro do Apocalipse, assim evitando especulações e equívocos na hora de estudar. Sempre texto dentro do contexto é a regra áurea, né, de interpretar a Bíblia Sagrada. Também há um equívoco muito grande que muitos estudiosos cometeram ao longo dos tempos e até grandes, né, chamados pastores, líderes, é que acabam marcando datas, né, dizendo que vai acontecer nesse tempo ou naquele tempo o que está no livro do Apocalipse, sendo que o que nós temos são sinais, são anúncios de eventos que se sucederão, mas sem dar claramente uma data. Logo, marcar uma data pode ser um equívoco muito grande também. Um outro detalhe também importante é levar em conta as especulações quanto às referências bíblicas. Alguns acabam, no momento que está lendo o livro do Apocalipse, relacionando alguns dos seus eventos aos tempos atuais. Sim, alguns eventos são relacionados de fato, estão se cumprindo agora. Mas alguns erros, por exemplo, quando você vai ler Isaías 17 e tentar relacionar o que está em Isaías 17 com a guerra atual na Síria. A ler uma passagem do livro do Ezequiel, do profeta Ezequiel, dos reis e assim por diante, e tentar trazer para os dias de hoje, sem contextualizar, sem entender que primeiramente foi para aquele tempo e depois aplicando para o nosso tempo. Então, por exemplo, Israel viveu um período chamado da monarquia, Reino Unido. Depois teve o reino dividido, Reino do Norte, 10 tribos, depois Reino do Sul, 2 tribos. E relacionados a cada uma dessas partes, Reino do Norte, Reino do Sul, nós tivemos guerras, profecias e mais profecias, sejam pelos profetas menores ou maiores. O que Deus faria relacionado ao povo, uma vez que o povo estava se envolvendo com a prostituição, com a idolatria, com aquilo que não agradava a Deus. Então Deus falou, vou visitar o meu povo, prepara-te, ó Israel, conforme Amós 4,12, que o teu Senhor virá contra ti, sobre ti. E foram eventos que ocorreram, sucederam naquele momento, conforme temos aí 2 Reis 16, 17, que já se cumpriram. Então tentar associar ou dizer que é referente ao nosso tempo pode ser um equívoco, tanto em especular datas das quais que estão no livro do Apocalipse, como datas que estão nos livros do Antigo ou do Novo Testamento. Então, muito cuidado. Uma outra especulação que muito se sucede é o engano do chip, como marca da besta. O que vai ser a marca da besta? Vamos estar vendo aí no livro do Apocalipse. E muitos acabam especulando, criando imaginações sobre o que pode ser ou o que vai suceder. Então, muito cuidado com isso. No livro do Apocalipse, podemos colocar em uma estrutura, conforme está aí no slide, de 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, tudo isso relacionado é encontrado dentro do livro do Apocalipse. Interessante na hora de estudar um livro, conforme o livro do Apocalipse, dividir por parte, dividir em agrupamentos de capítulos para melhor compreensão.
Do capítulo 1 ao 4, nós temos uma seção. Do 4 em diante, temos outra seção. E assim por diante. É interessante separar. Porque no livro do Apocalipse tem várias coisas que são faladas, são abordadas, como sinais do fim do tempo, a grande tribulação, a batalha do Armagedon, a volta de Cristo em glória, o juízo final, novos céus e nova terra, eternidade com Deus. Como se dará tudo isso? Muitas dessas coisas estão claramente definidas no livro do Apocalipse e outras dependem, sem dúvida, de uma boa interpretação para a compreensão conforme está nas Escrituras. Então vamos ao primeiro capítulo. No capítulo 1 temos Jesus, se revelando em glória e majestade. O autor da revelação se apresenta a João na ilha de Patmos. E ele se apresenta com olhos como chamas de fogo e vai falar do seu cabelo, vai falar dos seus pés, da sua aparência física, que dentro da teologia a gente vai chamar isso de linguagem antropomórfica, onde vai se pegar características, semelhanças humanas para tentar descrever Deus, tentar descrever a ação de Deus. Como se utiliza símbolos e características de objetos, animais, João pega características próprias que encontra-se na humanidade para descrever a forma que Jesus apresenta. Então ele fala como chamas de fogo, não que seria de chamas de fogo, literalmente. Logo, ele se apresenta para dar a revelação a João do que haveria de suceder no primeiro capítulo. No capítulo 2 e capítulo 3, temos a carta ou as cartas às 7 igrejas, revelação para a época e um pano de fundo histórico que podemos ver aí. O que de fato essas cartas quer dizer para o nosso tempo? Qual a aplicação que podemos fazer dessas cartas? Quais ensinamentos? Essas igrejas existiram literalmente ou elas são apenas linguagens figuradas para expressar verdades para a igreja do nosso tempo? Sem dúvida, se você puxar no mapa de agora e do tempo do Novo Testamento, a Ásia Menor e os lugares que são citados de fato existiram. Então não é a igreja de Pérgamo, é a igreja que estava em Pérgamo. E ao se dirigir a essas igrejas, está escrito assim: escreve ao anjo. No texto original, no grego, seria mensageiro. Ou seja, o pastor, o líder da igreja, seria o mensageiro de Deus responsável naquela igreja. Daí o termo anjo. Poderia ser substituído por mensageiro, pelo líder que leva lá a mensagem de Deus à igreja que estava naquela determinada região. Então, no capítulo 2, no capítulo 3, fala-se das 7 igrejas, as igrejas da Ásia, as igrejas de fato que representam, de repente, períodos históricos, que representam fases da igreja. Essas igrejas têm as suas características, sejam elas positivas ou negativas, que tem que ser considerado dentro do seu contexto do Império Romano, do primeiro século, para melhor compreender linguagens semíticas, linguagens orientais, linguagens judaicas, para que então venhamos analisar e entender o que está lá para depois aplicar nos dias atuais. Dependendo da linha de interpretação que você adote no livro do Apocalipse, as 7 igrejas representam 7 períodos, 7 fases da igreja, ou da igreja aos longos dos séculos, conforme está aí. Hoje a ideia que se tem que a igreja de Laodiceia representa o nosso tempo, que é um tempo da igreja morna, do gigante adormecido. Outros vão entender, estudiosos, que essas igrejas não existiram, é apenas a revelação de Deus para alertar a igreja ao longo do tempo, aos longos dos tempos. Mas os estudiosos mais ortodoxos, bem como os grandes livros teológicos, vão deixar claro que as igrejas existiram. Então as cartas se aplicaram ao seu tempo como poderiam ser aplicadas ao nosso tempo em forma de aplicação. São verdades profundas. Em outro momento, em outro slide, gostaria eu de falar para você sobre cada uma dessas igrejas, deixando aqui características e aplicações. Mas temos aí esses 2 capítulos. Do capítulo 4 em diante, que a gente pode dizer que é uma outra seção,
Vamos pensar a linha e a visão aí chamada futurista, que vai ver que no capítulo 4 acontece o arrebatamento da igreja, ou seja, secretamente a igreja será levada ao céu, e então começará o período da grande tribulação, o período de 7 anos. Olha que interessante, capítulo 4. Mas o capítulo 4 vai dar essa sequência de fatos aí do arrebatamento da igreja em secreto, falando de outras coisas que sucederão aqui na terra, e como depois também da vinda de Cristo, do capítulo 4 ao capítulo 19. Então teremos que considerar toda essa sessão para considerar desde o arrebatamento da igreja até o período de 7 anos, ou a chamada última semana de Daniel. Vale lembrar que na linha futurista se interpreta, se estuda que a igreja não passará pelos 7 anos de tribulação, e sim que a igreja estará arrebatada para sempre com o Senhor. No capítulo 5 e 6 de Apocalipse, vamos ter aí a abertura dos selos, os 4 cavaleiros. Vale lembrar que na linha futurista, os selos, taças, trombetas, serão todos eventos que se sucederão durante o período de 7 anos. Ou seja, nenhuma trombeta ainda foi tocada, nenhuma taça foi derramada, nenhum selo foi aberto. Mas sim, que tudo após o arrebatamento da igreja vai suceder aqui na terra. Como temos aí capítulos 5 e 6, a abertura dos selos, que tem aí os 4 cavaleiros, ou os cavaleiros do Apocalipse, né? Principalmente aí no capítulo 6 de Apocalipse. Aí temos o cavalo branco, que temos a representação da paz, falsa ou verdadeira. Se você levar em conta que os 3 anos e meio do período dos 7 anos serão um período de falsa paz, esse cavalo aí é referente a uma falsa paz. Também o cavalo vermelho, que é apresentado no livro do Apocalipse, representa a guerra no mundo. Talvez você diga, olha, já tem muitas guerras no mundo, mas levando em conta Mateus 24 e 25, pode ser que essas guerras que você viu até agora são os princípios das dores. Não são as guerras ainda, porque a guerra do mundo que se fala aí nesse cavalo representado se dará no período de 7 anos de tribulação. Cavalo preto também fala de fome, que a fome virá muito mais forte do que já acontece em nosso tempo. Principalmente aqueles que não aceitarem a marca da besta não poderão ter acesso a alimento. Então imagina, período de grande fome. Também o cavalo amarelo, que representa o império da morte. Vale lembrar que morte é um estado, não simplesmente um ser. Temos morte espiritual, temos morte física e temos a chamada segunda morte nas Escrituras, no livro do Apocalipse. Morte fala de separação. Separação daqueles que estão nessa terra, separação de Deus e separação eterna. Mas, no período da grande tribulação, muitos, por causa dos sofrimentos, das trombetas, das taças, de tudo que vai acontecer aqui, muitos desejarão a morte, mas não alcançarão a morte por um tempo, pois a morte fugirá deles. Então é onde temos a representação aí do império da morte. Temos o capítulo 7 de Apocalipse, que fala do interlúdio, né? Que é o período entre o 6º selo e o 7º selo, que haverá aí um espaço de tempo sem a abertura. Nesse período aí temos o que nós chamamos de outros eventos que ocorrerão. Conforme Apocalipse 8 e 9, temos as 7 trombetas que são tocadas, todas elas durante os 7 anos de tribulação aqui na terra. Que elas vão ser tocadas como forma de anunciar as pragas mais horríveis, né, que foram acontecidas já, que ocorreram nos primeiros selos aqui no período da grande tribulação. Vale lembrar que aquilo que se sucederá aqui de sofrimento, de peste, de pragas, são eventos não vistos anteriormente ainda, serão terríveis e horríveis. Então, assim, serão coisas espantosas, estrondosas que vão ocorrer. Então, no capítulo 8 e capítulo 9. Ao capítulo 13, nós temos o que nós chamamos do anticristo, a figura do anticristo. Quem será ele? O que ele fará? Como ele se manifestará? Temos também 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 9, que diz que o espírito do anticristo já ronda em nosso meio, mas ele não se manifestou ainda,
porque tem aquele que o detém. Quem é que detém a vinda do anticristo? Será a igreja? Será o Espírito Santo? Ou será a igreja mais o Espírito Santo? Há versículos, há pensadores que vão defender tanto a igreja como forma de deter o anticristo, como o Espírito Santo, ou os dois. Todos eles têm o seu respaldo. E você acredita o quê? Quem é que está detendo a manifestação do anticristo? Falsos cristos já sucederam, já existiram muitos, mas o anticristo em si, ele vai se manifestar no período chamado da grande tribulação. Mas aí, durante os séculos, desde o tempo da igreja, tem se feito especulações. Quem é esse anticristo? Para os primeiros cristãos, judeus, Antíoco Epifânio, né? Ele, no período aí do Império Romano, ele profanou o Santo Templo. E logo, eles entendendo o Apocalipse como sendo ele o anticristo, né? Ao profanar o Santo Templo. Também, os crentes, os salvos em Cristo, vão entender o imperador, que o imperador era visto como Deus e se fazia o próprio Deus. Temos também para os reformadores, no século XV, século XVI, que Roma seria o próprio anticristo, na figura aí do Papa, no século XVI. O Papa seria o anticristo, levando em conta até o seu nome, enfim. Então ele seria o anticristo. Na década de 40, temos Hitler. Hitler vai ser visto como o anticristo. Na década de 80, temos Saddam Hussein. Quem é o anticristo? São especulações. No nosso tempo, por exemplo, se fazem especulações. A gente vai afirmar, não, naquela época não foi, o anticristo não manifestou, mas agora o fulano é o anticristo, assim como os nossos antepassados fizeram. Olha, na década de 90, vai afirmar que Bill Gates seria o anticristo. No ano 2000, o reverendo Moon vai ser a figura do anticristo. Mas aí veja bem, se o anticristo está detido à sua manifestação pela igreja e pelo Espírito Santo, então nenhum desses que já se passaram é o anticristo. Ele ainda vai suceder porque a igreja e o Espírito Santo, nenhum deles foram então retirados para que o anticristo se manifeste. E quando ele manifestar, sem dúvida haverá uma nova ordem religiosa, né? Com ele, o surgimento do falso profeta, que vai enganar muitos fiéis, que vai enganar muitos, né? Se possível, né? Enganar aqueles que são expertos em Bíblia. Por quê? Virá com falsos discursos, com milagres, com manifestações, e com isso ganhará a confiança de muitos. Temos também que quando o anticristo se manifestar, falso profeta, besta, nós temos o número 666. Qual será a marca da besta de fato? Vale fazer uma ressalva aqui. O 666, que é a marca da besta, para os adventistas é o domingo. Para os cristãos, né, é o ano 80, com código de barra. Mas deixa eu fazer uma ressalva aqui antes de continuar. Alguns críticos vão entender que houve um erro na tradução. Correto seria 666 e sim 616. Bom, até que se prove o contrário, no texto original é 666. Mas mesmo assim, não tem como afirmar diretamente que é o código de barra, né? Ou que é outro sinal que a gente está vendo até então ou vai ver. Mas para as pessoas da sua época, eles vão entender certas coisas como o código, como a marca da besta, conforme era para os crentes no ano 80, nos anos 80, o código de barra. Depois, nos anos 90, tem o CPF, já que todos teriam que ter o CPF para poder existir, comprar e assim por diante. Logo, é a marca da besta. Depois vem o chip, né, no ano 2000, para os crentes. Qual é a marca da besta? Porque com o chip você consegue ter os seus dados bancários, seus documentos, pode fazer várias coisas, facilita. Mas aí vale lembrar uma coisa, que no nosso tempo agora estão se dizendo que a vacina, por causa do coronavírus, é a marca da besta. O que é a marca da besta de fato? 666 é simbólico ou é literal? Um outro detalhe que vale a pena levar em conta, que está no Apocalipse,
é por que o texto se refere à mão e à testa como lugar aonde será marcado, né, o sinal da besta aí. Talvez por causa que na época da igreja primitiva, o imperador marcava os cristãos na mão e na testa. Logo, João, na sua aplicação, no seu registro, vai também escrever que a marca da besta seria na mão ou na testa, lugares mais fáceis de identificar e mostrar que de fato tinha o sinal. Olha que interessante. Mas aí vem a questão, para a gente resolver aqui. É um código de barra? É um chip? E mesmo assim, tem a questão, qual é o número correto? 666, que se afirma que é o número do homem, ou 616, conforme aí afirmam os liberais. Uma fiel interpretação, então, requer 3 considerações textuais. Vamos à primeira? Os salvos também terão uma marca na testa, Apocalipse 7, versículo 1 ao 3. Segunda consideração, a marca dos santos, desde o Antigo Testamento, era uma marca na testa, Ezequiel capítulo 9. Olha que interessante. Terceira consideração, a marca virá com o número e o nome da besta, Apocalipse 13. Antes, ou seja, já temos um histórico ao longo da história de Israel e da igreja de marcar pessoas, de marcar alguém, como seremos marcados. Então, essa marca será literal ou será simbólica? E que tipo de marca será essa? Será um código, um número? Qual será a identificação? Sem dúvida, conforme está aí na conclusão, a marca da besta surgirá ao mesmo tempo com a marca dos santos. Então, como separar a marca dos santos ou a marca da besta? Temos que ficar atentos a isso. A única interpretação para o nosso contexto é, olha que interessante, Satanás, anticristo, falso profeta, numa visão geral, se manifestarão no período chamado a Grande Tribulação, se opondo a tudo que se chama Deus, se chama Cristo, e forçando os homens a negar a Deus para ter algo aqui nessa terra, né? Se não puder enganar pelos prodígios, vai tentar enganar pela força, pela imposição, pela condição da marca. Uma coisa sem dúvida, Satanás representa a força espiritual dominante e representará também nesse período. O anticristo será o sistema de execução de todo esse período tribulacional onde Satanás vai se manifestar. Também o falso profeta virá com uma falsa visão religiosa, uma vez que ele vai implantar uma nova ordem. Então, é o que podemos falar e concluir de forma genérica e geral aí do livro do Apocalipse. Relacionado aos fins do tempo, o que vai suceder? Em outro vídeo eu quero falar com você aqui sobre a eternidade. A eternidade dos salvos será nos céus ou será aqui na terra? Nós, de fato, teremos um corpo glorioso e qual será o formato do nosso corpo? O que nós lembraremos ou não lembraremos de nada? Também vamos pensar, e eu quero pensar aqui com você, sobre o milênio com mais detalhes, ok? Para que você possa melhor compreender aquilo que está nas Escrituras. Eu espero que essas reflexões te impulsione, te incentive a estudar mais sobre os últimos acontecimentos, sobre a escatologia bíblica e sobre a doutrina das últimas coisas, porque a igreja aguarda Cristo não somente para essa vida, mas para a vida vindoura na eternidade com Ele. Então, como será essas coisas? Quem será arrebatado? Haverá salvação na grande tribulação ou não haverá? Tudo isso estaremos pensando em outro vídeo. Fique ligado, não esqueça, se inscreva no canal e ative o sino, ok? Para ser notificado. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por visitar o canal EBD Interativo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.